Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Introdução da lição. Jó sofria de dores devido à sua saúde debilitada. E agora passa a sofrer acusações de seu amigo Bildade. Nesta lição, descobriremos a origem de Bildade. Compreenderemos as características da teologia de Bildade. Finalizaremos o nosso estudo conhecendo os 3 discursos de Bildade e as respectivas respostas de Jó. Item número 1 da lição: origem de Bildade. Bildade significa filho da discórdia. Habitava no oriente da Arábia, região de Sua. Era descendente de Abraão pela linhagem de Quetura. Item número 2 da lição: a teologia de Bildade. A teologia de Bildade, na mesma linha da teologia de Elifaz, atribuiu que Jó estava a sofrer por causa de seu pecado oculto. Bildade foi grosseiro com Jó, e ao invés de consolar seu amigo, o acusou sem piedade de estar cometendo pecados, aconselhando-o a arrepender-se e buscar a Deus. A teologia de Bildade representa fielmente a experiência da sabedoria humana, baseada na tradição, sem qualquer consideração com o próximo. Portanto, uma teologia tradicionalista. Item número 3 da lição: os 3 discursos de Bildade para Jó. Bildade fez 3 discursos para Jó, tentando explicar o sofrimento do patriarca, a saber. Primeiro discurso foi que Bildade para Jó. Em primeiro lugar, ele disse: Jó, volte para Deus. Está escrito no capítulo 8 do livro de Jó, versículos 1 ao 7, que diz o seguinte: Então respondeu Bildade o suíta: Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobre maneira. Então aí, Bildade diz para Jó voltar para Deus, buscar a Deus. Depois ele diz: Jó, dá em nada a esperança dos maus. Os maus não têm esperança, ou seja, não dá em nada. Isso está no versículo 10 ao 13, quando ele diz, no capítulo 8 de Jó: Porventura não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo?
Ouviça o junco sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva se secam, são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do ímpio perecerá, ou seja, não existe esperança para os maus. Portanto, primeiro discurso de humildade para Jó, ele conclama Jó a voltar para Deus e diz que para maus não há esperança. Jó, então, vai responder a estas questões colocadas por Bildade, e ele responde em duas partes. Uma falando diretamente para os amigos e outra falando com o próprio Deus, mas os amigos ouvindo o que ele estava a falar para o Senhor. Vamos começar então a resposta de Jó para os amigos. E ele faz uma indagação e diz: quem se atreve a discutir com Deus? Quem se atreve a discutir com Deus? Está escrito em Jó, capítulo de número 9, versículos 1 a 4, que diz: então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Como segundo ponto da resposta, para os amigos, Jó diz: eu sou inocente e sincero. Está escrito no versículo de número 14 ao 24, do capítulo 9, que diz o seguinte: como então lhe poderei eu responder? Vou escolher as minhas palavras para argumentar com ele. A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz, porque me esmaga como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se trata da força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui, e de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim, tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue às mãos dos perversos. E Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Não é ele, o causador disso? Quem é? Logo, tanto aqui, Jó diz que é inocente, é sincero e faz uma acusação direta ao Senhor, dizendo que Deus é o responsável pelo que ele está a passar. Mas Jó vai falar diretamente com Deus, ainda nesta resposta. Os amigos estão ali a ouvir cada palavra de Jó. E Jó diz para Deus: Deus não acredita que eu seja inocente. Jó, capítulo 9, versículos 25 ao 35, diz assim a palavra do Senhor: meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa.
Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa. Deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado, porque, pois, trabalho eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós, ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. Tanto Jó diz que Deus não acredita na inocência dele. Em seguida, Jó faz um desabafo e pede para que Deus não o condene. Está escrito em Jó, capítulo 10, versículos 1 a 7, que diz o seguinte: A minha alma tem tédio, a minha alma darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes. Faz-me saber porque contentes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreça o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como ver o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia ninguém há quem me livre da tua mão. Tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? Portanto, aqui Jó faz esse desabafo, pedindo para que Deus não o condene e acha que está realmente sofrendo todas estas mazelas, porque Deus é que está limpando isso, segundo o pensamento de Jó. Depois ele diz: ele acredita que Deus vai fazê-lo virar pó. Ele disse: Deus vai me fazer virar pó. Isso está no versículo 8 e 9 do capítulo 10, quando ele diz assim, né? As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me ao pó? Já fizemos essa leitura, mas estamos a repetir para exatamente tipificar esta frase que ele disse: Deus vai me fazer virar pó. E, em seguida, ele pede para Deus deixá-lo em paz. Versículo 18 ao 22 deste mesmo capítulo, ele diz: Teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura? Não são poucos meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra, da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Então ele pede aqui no versículo 20, ele fala: não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz. Portanto, aí está o primeiro discurso de humildade e as respostas de Jó. E de uma forma resumida, Jó, na sua resposta, diz que ninguém pode discutir com Deus, se coloca como inocente e sincero diante de Deus, mas coloca também, acredita que Deus não o tem como inocente, pede para que Deus não o condene,
acredita que Deus vai fazê-lo virar pó e também pede para que Deus deixe-o em paz. Ou seja, na realidade, Jó aqui está colocando que Deus é o responsável pelo que ele está a passar. No segundo discurso de Jó, melhor dizendo, de Bildade para Jó, ele coloca 2 pontos. Bildade diz para Jó: cale-se, Jó, e preste atenção. Pede para que Jó se cale e preste atenção para o que ele vai falar. E fala também o fim dos maus. Qual é o fim dos maus para Jó? E esse cale-se, Jó, e preste atenção, está exatamente no capítulo de número 18 do livro de Jó, versículos do 1 ao 4, que diz: Então respondeu Bildade, o suíta: Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, então falaremos, que somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Ó, tu, que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. Ou seja, ele aqui descreve a sorte do perverso. Pede para Jó calar-se e começa a descrever qual é a sorte do perverso. E em seguida, complementando, ele vai lá falar no versículo de número 16 ao 21, exatamente qual é o fim dos maus. Quando ele diz: por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima dos seus ramos. A sua memória, está falando aqui o fim dos maus, a sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. A luz o lançarão nas trevas, e o afugentarão do mundo. Não terá filhos nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Portanto, aqui Bildade começa a dizer para Jó que ele é mau e tem um fim determinado, e diz que ele também preste bem atenção ao que ele está a realizar. Jó vai responder, e responde diretamente aos amigos, a Bildade, aos outros 2 amigos, Elifaz e Zofar, e ele faz de início uma queixa, quando ele diz para eles: vocês me insultaram. Sentido, ele vai responder aqui no versículo 19, 1 ao 5, quando diz: Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro, se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio. Tanto aqui, Jó diz que ele foi insultado pelos seus amigos. Jó também faz uma assertiva dizendo que Deus lhe atacou com desgraças. A partir do versículo 6 ao 12, ele diz: Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira
e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Aqui ele diz que Deus o atacou de desgraça. Coloca novamente a responsabilidade em Deus pelo que está acontecendo. Jó também fala que os seus parentes e amigos se afastaram dele. E isso está no versículo 13 e 14, quando ele diz: Pois longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Tanto aqui ele fala que os seus amigos e parentes estão longe dele, mas também colocando a responsabilidade no Senhor por este fato. No momento de lucidez, ele diz que o seu defensor vive. E isso está no versículo 23 ao 29, quando diz: Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fosse gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece, coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberes que há um juízo. Portanto, aí, o segundo discurso de Bildade para Jó. Bildade pede para Jó calar-se e prestar atenção no que ele vai falar sobre o fim dos maus. Jó responde, se queixando que os seus amigos lhe insultaram, diz que Deus o atacou com desgraças, e por causa disso seus parentes e seus amigos se afastaram dele, mas no momento de lucidez fala que o defensor dele vive, no caso, o Senhor. Vamos então para o último discurso de Bildade. E Bildade fala com Jó dizendo em 2 pontos. O discurso se resume a 2 pontos. E o primeiro ele faz uma indagação. Pode alguém ser coroado diante de Deus? E fala sobre a grandeza do poder de Deus. Jó capítulo 25, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Bildade o suíta: A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que a tua lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem, que é verme. Portanto, ele aqui reitera que ninguém pode ser correto ou contender contra Deus. E que agora fala da sua grandeza no capítulo de número 26, do versículo 5 ao 14, ele diz: A alma dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio, e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. Com a sua força, fende o mar, e com seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro, aclara os céus. A sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido deles, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Então aqui ele fala sobre a grandeza do poder de Deus. Jó responde com 3 pontos
em síntese, ao que foi colocado por Bildade. Então, Jó faz uma crítica inicial à Bildade, quando ele diz, lá no capítulo de número 26, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra: Jó, porém, respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem profere tais, com a ajuda de quem profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Portanto, aqui ele faz uma crítica dizendo, no sentido de qual é a autoridade, com que autoridade Bildade está falando aquilo para ele, colocando que, inclusive, colocando que ele estava em pecado, tal qual a teologia de Elifaz. Mas Jó ainda diz: insistirei na minha inocência. Ele mesmo sendo acusado, ele diz: eu ainda sou inocente. Quando ele diz, prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Ou seja, aqui ele enfatiza que os seus amigos estavam fazendo acusação de que ele sofria porque ele estava em pecado. Bildade falava que ele estava em pecado oculto, e por isso ele enfatiza aqui no versículo 5, quando ele diz: longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire. Nunca afastarei de mim a minha integridade. Ou seja, Jó insiste na sua inocência. Por último, ele diz que os meus inimigos sejam castigados. Jó 27, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: seja como o perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o injusto. E aí nós temos o terceiro discurso de Bildade a Jó. Quando Bildade coloca: pode alguém ser correto diante de Deus? E fala da grandeza do poder de Deus a Jó. Jó responde, fazendo uma crítica à Bildade, insiste na sua inocência, na sua integridade diante de Deus, e que os inimigos dele sejam castigados. Concluindo a nossa aula de hoje, Jó foi injustamente atacado pelo seu amigo Bildade. Ele dizia que ele sofria por causa de seus pecados ocultos. Jó declarou a sua inocência, mas disse que Deus tinha culpa pelo que lhe estava acontecendo. Bildade estava errado na sua teologia tradicional. E Jó também estava errado por colocar culpabilidade de sua dor em Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.